Muito bom dia. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui connosco. O meu nome é Fernanda Freitas e vou ajudar-vos nesta viagem de descoberta, porque é isso que vai acontecer esta manhã. É claro que vou deixar aos responsáveis da HP a responsabilidade de apresentar este projeto, que é um novo programa, aliás, um rebranding do programa de responsabilidade social e ambiental desta associação, mas queria, antes de mais, também lançar-vos aqui um contexto do porquê de estarmos neste sítio. Se calhar muitos de vocês não conheciam, estamos num sítio verdadeiramente único, é um espaço que pertence à associação Semear, também BIP, a associação-mãe, digamos, é a BIP, depois há a Semear. A Semear é um projeto extraordinário de inovação social e empreendedorismo e que capacita e emprega pessoas com algum tipo de necessidade específica, seja ela do ponto de vista físico ou intelectual. Portanto, os jovens que estão aqui a trabalhar hoje e todos os dias nesta cafetaria do CCB, em parceria com o grupo que também tem o Oeste a Oeste, o Sushi Café e tantos outros restaurantes que certamente conhecem, é um espaço único porque tem este lado solidário. Portanto, comecem a pensar este Natal. Eles fazem caterings. Eles têm produtos extraordinários à venda. Eu não estou a ganhar nada com isto, mas eu adoro o projeto. Portanto, eu acho que foi muito boa ideia a HP decidir juntar um dos seus parceiros. Como sabem, o programa Hospes reúne parcerias estratégicas também com as IPSS e esta IPSS faz parte deste pacote de tantas outras IPSS que já trabalham com a HP e convosco, hotelaria e não só, e portanto foi uma ótima ideia transformarmos este evento num evento que já de si começa num sítio que tem este selo de responsabilidade social e ambiental, acima de tudo aqui social. Portanto, esta é a razão de estarmos aqui, mas eu acredito, Bernardo, que certamente também quer dar uma nota de boas-vindas aos nossos convidados. Portanto, um aplauso para o Bernardo Teixeira, o nosso presidente da HP. Muito obrigado. Vou apertar o casaco com um método de solenidade. Fernanda, muito obrigado pela presença. Nós já estamos com saudades da Fernanda na RTP2 a fazer o Sociedade Civil. Hoje está muito bem substituída pelo Luís Castro, mas é de facto uma memória que mantemos desse tempo. Minhas senhoras e meus senhores, é um prazer ter-vos aqui, cumprimentar a nossa Madalena Reis, a host deste grande CCB, cumprimentar também o Sushi Café e a Semear, tudo aquilo que desenvolvem absolutamente neste tema, um bocadinho da responsabilidade e de envolvermos a todos, sobretudo como comunidade. E estava de facto a pensar que, independentemente da nossa vocação, se por um lado mais crente, e aqueles que são menos ligeiramente preocupados com este tema, sabem bem que este é um processo de passagem, e a nossa passagem enquanto seres humanos por esta comunidade. E aqueles que não são crentes, aqueles que são, por exemplo, darwinistas e que acham que acreditam na evolução das espécies, sabemos bem que estamos hoje objetivamente melhor do que éramos há muitos anos atrás. Era isso que conversava com a Fernanda há pouco, e perceber que hoje nós, como comunidade, melhoramos bastante. E foi isso um pouco que fizemos. A HP fez nestes últimos 11 anos. Foi sobretudo perceber que a nossa representação institucional é a representação dos hotéis, mas os hotéis são muito mais do que simplesmente vender quartos de hotel ou servir refeições. Somos hoje objetivamente muito mais. E estamos hoje convocados, de facto, para um desafio tremendo. O nosso cardeal Tolentino Mendonça, na altura, era um simples e importante padre na Capela do Rato. Nós falamos a mesma língua, temos o mesmo sotaque, que aliás se percebe, na dele e na minha, e somos muito amigos. Vamos, aliás, estar juntos daqui por um par de dias em Roma, vamos visitá-lo. Mas ele há 11 anos atrás, e o Facebook recordava-me isso, há 11 anos atrás, num congresso da HP nos Açores, a gente teve a oportunidade e a honra de moderar um painel sobre a questão da ética, a ética nos negócios. E o Zé Tolentino, na altura,
foi possível convidá-lo, hoje seria muito mais difícil, mas na altura foi possível convidá-lo. E ele, de facto, caracterizou os hotéis como um espaço que transforma a hostilidade da nossa vida num espaço de hospitalidade. E, de facto, é uma citação, é uma referência, uma caracterização indiscutivelmente muito significativa e importante. E o espírito do Hospes, que hoje vai ser rebatizado, é exatamente esse. É, no fundo, dizermos, está bem, os hoteleiros têm responsabilidades de criar riqueza, de remunerar os acionistas, de criar emprego, de pagar impostos. Temos todos essa responsabilidade. Mas temos, para além de tudo isto, mais uma, que é, no fundo, olhar e integrarmos na comunidade em que nos inserimos. É por isso que hoje a Associação de Hotelaria de Portugal não só se orgulha por ter mais de 900 associados, mas ter associados um pouco por todo o país. E se, por um lado, em relação aos 11 anos de vigência do programa, nós temos 300 e muitos associados já a contribuir, que permitiram, no fundo, equipar, assessorar, ajudar qualquer coisa como 267 associações, e tivemos a oportunidade de doar cerca de quase 300 mil bens, 278 mil, segundo números que a Cristina depois vai aprofundar. O que é importante, sobretudo, é ter esta noção, é de nos ligarmos a cada uma das comunidades em que nos inserimos. Esse é claramente o nosso espírito e o nosso propósito. E, portanto, para aqueles que, de forma pouco informada, dizem que temos turistas a mais, eu devo dizer-vos o seguinte, eu aí sou radicalmente moderado. Nem turistas a mais, nem imigrantes a mais. Nós precisamos de todos. E vamos trabalhar com todos. Até porque para isso eu tenho más notícias. Os números da OMT são muito claros. Dizem que neste momento temos qualquer coisa como 1.400 milhões de turistas. Mas a previsão é que em 2040 tínhamos 2,4 milhões de turistas. 1.000 milhões de turistas. Portanto, vamos acrescentar 1.000 milhões de turistas àquilo que temos hoje. E isto tem resultado um pouco da democratização, do acesso. Hoje viaja-se mais barato do que se viajava. Hoje há ofertas hoteleiras um pouco para todos os bolsos. E isso é importante, porque o turismo não é só a indústria da paz, é aquilo que traz de conhecimento, de vivências de outras realidades. E os nossos hoteleiros, os nossos associados, estão hoje mais preparados. Não é só através dos bens que doam, mas é sobretudo ao nível das boas práticas. Práticas na poupança e na reutilização dos resíduos, dos óleos, da água como recurso fundamental. Estamos hoje claramente mais integrados. E é obviamente esta dimensão que nos interpela, nos convoca e nos traz até hoje. Devo dizer-vos o seguinte, eu estava a olhar para esta plateia e ela tem homens, mas é maioritariamente formada por mulheres. E isso é uma esperança. É uma esperança porque é um olhar de cuidado que nós estamos a aprender, estamos a melhorar. É o compromisso que vos deixo. Nós estamos a olhar, estamos a melhorar e vamos com certeza fazer melhor. E, portanto, aquilo que quero dizer-vos para terminar e depois passar para o nosso excelente orador que tivemos a oportunidade de convidar, é que queremos mais. O nosso objetivo é que queremos mais. Temos quase 400 associados envolvidos no Hospes ou na marca que vai ser apresentada em seguida, mas temos a ambição de nos envolvermos mais. Se, idealmente, cada um dos nossos associados puder praticar isto através da doação para reutilização, através das boas práticas em termos de sustentabilidade e em termos ambientais, estamos a cumprir. É um objetivo que fazemos pela hotelaria, é um objetivo que fazemos pelo turismo, mas, sobretudo, um objetivo que fazemos por Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo Trindade, Presidente da HP, por esta nota de boas-vindas tão inspiradora
E seguimos, de facto, com um orador de excelência. Ele não precisa de grandes apresentações. Quem trabalha na área conhecem como o ex-presidente do Turismo de Portugal, mas é atualmente consultor nesta área, turismo e sustentabilidade. E por isso mesmo, o Luís Araújo vai-nos trazer exemplos que conhece muito bem acerca da responsabilidade social no turismo, e por isso eu peço um aplauso para ele. Luís, muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Vamos lá ver se funciona. Bom, se não funcionar eu também falo, não há problema nenhum. Muito bom dia, muito obrigado. Obrigado, Bernardo e Cristina, pelo convite. É muito bom estar aqui. Eu peço desculpa, mas estou com algum jet lag, portanto, se me falharem as palavras, não é por falta de vontade, é mesmo por cansaço. Mas é muito bom estar aqui por duas razões. Primeiro, para celebrar mais um passo no Hospes, e eu acredito, enfim, acho que todos acreditamos que é dos projetos mais emblemáticos que existem em Portugal a nível da sustentabilidade relacionada com o turismo. E uma segunda razão por estarmos a falar de sustentabilidade e de cuidado com o outro, que eu acho que é disso que se trata. Eu preparei uma pequena apresentação, que não sei se está a funcionar. Vai passando, está bem. Então pronto. Eu também posso ir. Exatamente. Bom, e pegando um bocadinho nas palavras que o Bernardo trouxe há bocadinho, de facto, quando falamos de turismo, nos dias que correm, as imagens que nos vêm à cabeça ou que querem associar àquilo que é o turismo são estas. E a realidade é que o turismo é sempre considerado ou a vítima ou o vilão destas, eu ia dizer, de tudo o que acontece no mundo, mas a verdade é que é uma atividade económica com inúmeros aspectos positivos, mas que tem um impacto. Já está? Era só ligar. Obrigado. Mas que tem impacto no território. E como todas as atividades que têm impacto no território, têm impacto na sociedade. E isso tem que ser cuidado, tem que ser acarinhado, tem que ser pensado. Daí o estarmos aqui hoje e estarmos a falar deste assunto que nos ocupa a todos. Eu trago-vos, não venho dar lições de moral a ninguém, nem dizer o que é que deve ser feito, acho que todos sabemos, mas trago 3 exemplos, 3 projetos que eu tenho acompanhado ao longo deste último ano e que eu considero importantíssimo. 3 exemplos, 3 projetos e uma história, porque sem histórias isto não chega lá, que tem a ver precisamente, agora sim, que tem a ver precisamente com isto. Uma frase do fundador da Starbucks: os negócios existem para servir a sociedade, não o contrário. É discutível, mas a realidade é que eu senti isso na pele há 24 anos, quando fui para o Brasil abrir este hotel. Era um antigo Meridian, o Pestana Bahia, um edifício de 433 quartos, um dos melhores hotéis da cidade e que voltou a ser um dos melhores hotéis da cidade, 5 estrelas. E quando estávamos prestes a abrir, houve um drama na comunidade e nos meios de comunicação, porque correu a notícia de que o Grupo Pestana ia fechar. Enfim, se repararem nesta fotografia, toda esta área em cima do mar era utilizada pelos pescadores, uma comunidade de pescadores de Salvador. Essa comunidade, obviamente marcámos uma reunião com a comunidade, eles dedicavam-se à pesca em barco, mas normalmente punham-se aqui debaixo da pala para se proteger do sol e pescar à frente do hotel, e achavam que nós íamos bloquear e que íamos fechar aquela zona e que ninguém ia poder nunca mais entrar ali. Obviamente não foi o caso. Nós o hotel tornou-se o principal comprador do peixe que os próprios pescadores pescavam. Enfim, aquelas práticas e aquelas políticas que todos nós sabemos de bem fazer sustentabilidade aplicaram-se, tanto que no dia 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá, a procissão dos pescadores saía do hotel e ia até à praia. Portanto, eu senti na pele a importância que tem o facto de abrir um hotel e ter o cuidado com a sociedade e com a comunidade em que nos inserimos. Mas isto era só uma história. Eu gostava de vos falar de 3 projetos concretos, projetos que existem, que estão em curso,
e que demonstram, o primeiro deles, que de facto não é preciso muita coisa para fazer a diferença e para marcar a diferença. Um projeto que tem a ver com esta senhora que aqui está, agora já é quase senhora, Madison Stewart é australiana, e desde criança o pai ensinou-lhe que ela devia ter mais receio dos humanos do que dos tubarões. E na Austrália os tubarões são uma presença constante. Ela desde os 7 anos que nadava com tubarões e nada com tubarões, e por causa disso, pela paixão que tinha pelos tubarões, resolveu ir até à Indonésia, a Lombok, visitar nada mais nada menos do que um dos maiores centros de captura de tubarões, por uma razão simples: são os maiores fornecedores de barbatanas de tubarão para a China. Barbatanas de tubarão para fazer a sopa, têm propriedades afrodisíacas e muitas mais, mas a realidade é que se matavam milhões, milhares, ela dizia milhões, mas são milhares de tubarões por ano, por uma razão que era uma razão que não tinha, enfim, razão de ser, digamos nós. Ela foi até a Indonésia e quando chegou à Indonésia percebeu-se que tinha que fazer qualquer coisa para parar, ou pelo menos evitar que aquela chacina continuasse. E fez uma coisa muito simples. Ela perguntou a um dos pescadores quanto é que ele ganhava por dia com a captura dos tubarões e pagou-lhe exatamente a mesma coisa para a levar a passear de barco pelas ilhas na Indonésia. Com isto nasceu este projeto, o projeto Rio. Ela dedica-se a contratar barcos. Hoje são mais de 11 barcos dedicados não só a visitas turísticas, tem um programa em que vendem passeios nestes barcos, melhorou a vida das pessoas, e eu acho que aquele último indicador é muito importante por causa disso. Além de salvar os mais de 3.800 tubarões nos 7 anos que tem de projeto, 6 ou 7 anos de projeto, mudou a vida das pessoas. O risco que é na caça aos tubarões, os horários intensivíssimos, mudaram completamente com esta possibilidade, incluindo a possibilidade de ela conseguir 2 bolsas para 2 estudantes universitários, filhos daquelas famílias que hoje não, ou no futuro, não se irão dedicar à pesca do tubarão, mas a outras atividades, esperamos nós, relacionadas com o setor do turismo. Portanto, é um pequeníssimo exemplo de como uma pessoa, obviamente, com esta paixão enorme pelos tubarões, consegue fazer muito mais com uma simples iniciativa de alugar um barco para fazer um passeio ao longo das ilhas. Um segundo caso tem a ver com esta miúda que está aqui, a Aisha. A Aisha é de Zanzibar e é guia turística. Esta é uma frase que está no Instagram, eu recomendo, por acaso não pus aqui o Instagram, mas depois posso-vos dar, que é Wherever You Travel, Support Women, por uma razão simples. A Aisha cresceu, obviamente, numa família humilde, ainda adolescente foi casada, e a palavra é foi casada porque ela foi obrigada a casar, esteve durante 5 anos casada, divorciou-se, e quando se divorciou decidiu que queria trabalhar no turismo. E candidatou-se a uma agência de viagens, recusaram-na porque era mulher. Ela insistiu e é a primeira mulher guia turística que trabalha por conta própria em Zanzibar. Obviamente, o foco da atividade dela é passeios com grupos de mulheres em Zanzibar, mas é absolutamente extraordinário como é que se consegue ter esta dedicação e este foco numa transformação de vida, mas principalmente na transformação das vidas de outras pessoas. Porque a Aisha não faz só isso, ela dedica-se a recolher fundos para apoiar outras jovens em Zanzibar, é que também elas possam ser guias turísticas. É um caso único e acho que é um belíssimo exemplo de como se pode, ou de como o turismo pode transformar as nossas vidas nestes países, e muitas vezes esquecemos que esta atividade é uma atividade global. O terceiro projeto que eu trago aqui é um projeto nacional
e que tem muito a ver com isto, descentralizar, a descentralização de fluxos turísticos, numa altura em que tanto se fala de levar pessoas a percorrer o território, muitas vezes temos um território próximo que é importante, que tem valor e que precisa de ser valorizado porque tem um efeito de arrasto muito maior do que qualquer outro. Este é um projeto que tem a ver com isto, levar pessoas do centro de Lisboa para o Zambujal. O Zambujal é um bairro social que recentemente esteve nas bocas do mundo, ou pelo menos das bocas nacionais. É um bairro que pertence ao Concelho da Amadora, em frente ao IKEA, um bairro que tem 5 mil habitantes, com uma população multicultural, 60% de pessoas inativas, na sua grande maioria reformados, e 8% de desemprego. Com uma comunidade jovem muito grande também, à volta de 15%, mas é um bairro que há uns anos atrás quis fazer de maneira diferente. E fazer de maneira diferente foi criar este projeto. O Zambujal 360 é um projeto coordenado pela Agentes e pela Casa, uma associação dentro do Zambujal, que tem objetivos muito claros. Em primeiro lugar, revitalizar o bairro e o seu comércio local. O Zambujal não tem nenhum hotel, são poucos os restaurantes, mas tem uma comunidade empenhadíssima em fazer com que aquele bairro seja o primeiro bairro embaixador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E além disso, com o projeto que vamos ver a seguir, um centro vivo de formação para estes objetivos. O quarto grande objetivo é ser um novo destino turístico em Lisboa. E isto começa de uma maneira simples, começa com isto, com a arte urbana. É o único projeto, ou dos poucos projetos no mundo, que tem os 17 ODS retratados nas fachadas de 17 edifícios. Para isso, conseguiram-se apoios de 17 empresas, instituições, organismos, que estão aqui retratados e que fizeram isto. Hoje temos à volta de 10 a 11 prédios com as obras de arte já finalizadas, e aquilo que vem aqui, porque cada projeto destes foi discutido com a própria comunidade. Portanto, cada um dos ODS tem uma história relacionada e tem as pessoas do próprio bairro dentro de cada uma das imagens. Este, por exemplo, aqui é a igualdade de género. Porquê o xadrez? Porque é o único desporto em que não há classificação entre masculino e feminino, competimos todos iguais. Duas pessoas retratadas aqui, uma da etnia cigana que casou com um cabo-verdiano depois de 2 nãos aos casamentos organizados pela família, depois de ter de sair do bairro, depois de voltar para o bairro com os seus 4 filhos e o seu marido cabo-verdiano, e enfim, há uma infinidade de histórias em cada uma destas histórias, mas a mais interessante é que o marido que está aqui de costas é artista plástico, foi ele que pintou este mural, que fica exatamente ao lado do mural onde eles estão os dois. Portanto, eu podia estar aqui a falar de cada um dos painéis, mas a verdade é que se pensarmos em projetos como o projeto do Zambujal, e aqui temos outras imagens, eu acho que é muito mais fácil acreditar, e numa altura em que tanto se fala da necessidade de criar outros espaços e de levar as pessoas para outros lugares, é extraordinário perceber que estes projetos acontecem e se calhar se formos ao site ou alguma comunicação das instituições que deveriam promover o turismo em Lisboa, provavelmente este projeto não aparece. Enfim, próximos passos para este projeto, há um objetivo de instalar uma sede onde se possam fazer muitos dos workshops, receber as visitas. Vão ser agora feitos 17 projetos, cada um para o ODS, para reabilitar os jardins. Há uma mãe de água extraordinária por baixo do Zambujal,
e a ideia é que seja uma galeria de arte subterrânea, uma olaria que vai ser instalada, um estúdio de gravação, há uma discoteca com 3 salas onde os miúdos do bairro podem ensaiar instrumentos e com uma série de instrumentos. A ideia agora é ter um estúdio de gravação. Está a ser formado o primeiro grupo de guias turísticos de dentro do bairro para conduzir as visitas dentro do bairro. Portanto, é um dos projetos que eu acredito pode ser transformador neste conceito de sustentabilidade relacionada com o turismo. Há aqui um pequeno vídeo de uma visita, enfim, não sei se... Isto foi uma ação que foi feita de reabilitação e de revitalização do bairro. E eu acho que o mais emocionante é, em cada visita, aparecem personagens que estão, às vezes até parecem encenados, mas a realidade é que estão encenados. As personagens que estão dentro dos próprios painéis. O Mário é o presidente do Zambujal 360 e é a grande força por detrás disto tudo. Este é o restaurante onde se comem as melhores febras de Lisboa, já agora só para informação. Pronto, estes eram os 3 projetos que eu trazia e que gostava de partilhar convosco, mas queria acrescentar mais uma coisa. O Ban Ki-moon dizia que sustentabilidade não é sobre fazer menos mal, é fazer melhor e fazer mais bem. Eu acho que hoje, mais do que nunca, temos que nos focar nesta questão de fazermos melhor ainda. E fazermos melhor, obviamente, tem benefícios claríssimos, aliás, nem precisava de os trazer aqui, aumentar a lealdade à marca, a retenção de talento, a imagem pública e por aí fora, mas não nos podemos esquecer que a sustentabilidade e principalmente a responsabilidade social começa dentro de casa. E eu não falei neste assunto por razões que enfim, não vinha a propósito de falar, mas o turismo é feito 56% de mulheres, 30% de migrantes e 11% de jovens. Não há responsabilidade social no setor do turismo se não dermos voz, se não ouvirmos, se não cuidarmos destas pessoas que estão dentro daquilo que é a nossa atividade. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada por estes exemplos tão inspiradores e quem sabe daqui a um ano, quando estivermos a celebrar um ano depois do lançamento do rebranding do Hóspedes, estaremos a dar nota do primeiro grande hotel neste bairro, nunca se sabe, no Zambujal. Já agora, aquele pequenino que aparece ali desenhado no mural, de braços abertos, chama-se Vincent e é o filho dos dois, da jovem que está a jogar xadrez e do Pedro, que é o autor destes murais, e ele fez questão de desenhar os filhos. O maior é o Vincent, que é o mais novo e que já é assim uma resposta a tantos desafios quando se fala de interculturalidade. Obrigada. E agora o tal momento que todos aguardamos, já provamos as bolachinhas aqui do nosso café único, café extraordinário, já percebemos o papel da HP nesta perspectiva da responsabilidade social e ambiental, já percebemos também como é que o turismo e a sustentabilidade andam de mãos dadas, não podem mesmo separar-se. E agora, sem mais demoras, a vice-presidente executiva da HP, Cristina Cisa Vieira, vai apresentar aquilo que nos trouxe aqui hoje. Vamos a isto? Obrigada, Fernanda.
por esta rápida apresentação. Luís, o jet lag não se notou nada, portanto estava excelente. Eu queria começar por agradecer ao CCB, e na pessoa da Madalena Reis, ao Diogo Roquete, que não sei onde é que está, mas que nos disponibilizou também este espaço do Sushi Café, obviamente à Semear. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Temos aqui também a Brandcom, que depois já vão ver, que é responsável pelo novo, pelo logo da nova marca. A marca, temos a dizer que nasceu dentro de casa. E, portanto, também um agradecimento especial à Francisca Cisa, que fez o filme, e já vão ver. Há aqui muitos, bem-aja, há muita gente, sobretudo aos hoteleiros e às IPSS que estão hoje connosco aqui. Ora bem, como a Fernanda dizia, isto é um caminho que vamos contar e um caminho que ainda temos a percorrer. Desde logo uma coisa curiosa, de facto, quando o Luís Araújo dizia que o negócio ou é para a sociedade ou não é uma evolução recente. Os senhores economistas que estão aqui sabem que nos anos 70 o Prémio Nobel da Economia Milton Friedman dizia que a única obrigação das empresas era terem lucro. Muito mudou desde os anos 70 até agora. Há uma coisa que é importante. Se as empresas não tiverem lucro, não podem distribuir, nem dedicar-se à filantropia, nem dedicar-se às ações sociais, nem à responsabilidade social, nem à sustentabilidade ambiental. É evidente que também é fim das empresas serem economicamente sustentáveis, como aliás os 3 pilares, e hoje com mais o do planeta entra, são obrigações fundamentais das empresas. Mas hoje, de facto, a responsabilidade social corporativa faz parte integrante das missões das empresas, mas muito mudou. De facto, muito mudou. O que é que aconteceu quando o Programa de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Ambiental da HP nasceu? É preciso dizer que nasceu nos anos negros, digamos assim, em que as palavras, por exemplo, a palavra do ano 2012 foi austeridade. Portanto, tínhamos a troika, tínhamos, enfim, recessão, crise, pobreza, cortes nos salários, e os da administração pública bem sabem o que é que aconteceu, fim do 13º mês, um enorme aumento de impostos, uma desigualdade grande, o aguenta. Há várias palavrinhas que podíamos pôr aqui naqueles anos desde o Lehman Brothers, 2007, à crise internacional financeira e ao impacto que teve em Portugal. De facto, foram anos muito difíceis. 2011, 2012, 2013 e por aí afora, até, enfim, o momento em que nos encontramos, houve muito a correr. E, de facto, havia algo que era evidente. Eu não diria tanto que o turismo estava em completo contraciclo, mas o turismo demonstrou nestes anos negros uma enorme resiliência. E, de facto, reparem, tirando aqui o ano de 2012, que foi logo a seguir ao impacto da crise, em termos de proveitos totais e de exportações, o turismo continuou a mostrar a sua pujança e a ser, de facto, aquilo que ainda hoje é, não vale a pena iludi-lo, um motor fundamental da nossa economia. E, portanto, eu pus resiliente, andei aqui com o contraciclo, mas, de facto, pelo menos resiliente, temos todos que reconhecer que o era. E, portanto, quando o presente desafia, o futuro exige ação. Foi isto também que nos mobilizou. E dizer, bem, nós estamos, de facto, num momento de pressão social, estamos com uma atividade também a lutar pelo seu espaço para crescer, mas não está a lutar pela sua sobrevivência. E isso é diferente e exigia que, de facto, nos comprometêssemos a algo. Coincidiu que, de facto, a Associação da Hotelaria de Portugal estava a comemorar, enfim, é uma maneira um pouco, a Associação da Hotelaria de Portugal tem uma história que não tem 100 anos como tal, como a AHP, mas como houve outras associações que se foram extinguindo, nós viemos por aí afora e tínhamos na altura, em 2012, estávamos a fazer 100 anos. E então pensámos, bom, vamos comemorar isto e em 2013 devíamos lançar qualquer coisa comemorativa dos nossos 100 anos. E então, relembrem, queria que fixassem esta frase, porque este projeto, nasceu um projeto que era um colchão, um coração.
Este era uma coisa simples, era dizer um colchão, um símbolo de comodidade, é algo que todos nós valorizamos num bom hotel, os lençóis muito esticados, uma cama muito bem feita, é o conforto, é a segurança. O Bernardo Trindade lembrava que o hoje cardeal Tolentino Mendonça, em 2016, lembrava que os hotéis eram esta ponta entre a hostilidade e a hospitalidade, e lembrava algo mais, que eu uso muitas vezes, é que um hotel, tal como uma catedral, é um símbolo de civilidade. E se nós pensarmos, é realmente um símbolo de civilidade. Quando temos um hotel, quando mesmo num destino hostil, sabemos que um hotel é um abrigo, é um conforto. E, portanto, pensámos em dizer, a hotelaria periodicamente renova os seus colchões, colchões que ainda estão em bom estado de conservação, vamos reintroduzi-los na economia, mas desta feita na economia social. E, portanto, dissemos, bom, é uma forma de demonstrar carinho, responsabilidade social, economia circular, e muito avant la lettre, estamos em 2012, 2013, e sustentabilidade ambiental. Com isto, de facto, começámos por dizer logo, trabalhamos só com IPSS, que têm que estar certificadas. Não temos vocação nem missão, o Bernardo Trindade lembrava bem, a Associação de Hotelaria de Portugal é uma associação patronal, entre outras coisas, faz, obviamente, a defesa de um setor, defende as empresas e patrocina os interesses das empresas entre várias entidades, o Estado, etc. E temos a nossa principal responsabilidade é para com as empresas do turismo. E, portanto, não podemos, não é nossa missão dedicar-nos a doar bens a famílias. Portanto, nós temos que fazer isto através de quem já está certificado pelo Estado português para poder ser um operador da mudança. E, portanto, só trabalhamos com IPSS, trabalhamos em rede. Portanto, princípios das doações, trabalhar em rede, reduzir, reutilizar e reciclar e depois medir a pegada. O que é que nós estamos a deixar à comunidade? As IPSS disseram, mas vocês só têm colchões? Não têm lençóis, toalhas? E nós temos, realmente, ele há lençóis, ele há toalhas e a coisa foi crescendo de tal maneira que as doações cresceram não apenas em número, mas também em tipologias. De facto, estas IPSS foram-nos convocando para dizer o que é que mais há. Os hotéis, por seu turno, também iam dizendo, mas olhem, vocês não quererão cortinados? Estou-me a lembrar de grandes remodelações de facto, inclusive eletrodomésticos, desde as máquinas de lavar, varinhas mágicas gigantes, coisa impressionante. E tudo foi dizer, vamos, porque não? Porque é que nós não vamos fazer de facto, um circuito maior de doações. E ao longo destes anos, 2013 e 2024, ainda nem acabámos, foram doados entre bens e equipamentos 278 mil bens. Isto obrigou também, dentro da Associação de Hotelaria de Portugal, a dizer-se, nós somos um intermediário entre os hotéis e as IPSS, tal como as IPSS são um intermediário, não só equipam muitas vezes, os centros de dia, centros sociais, etc., como apoiam uma série de famílias. E nós temos, neste momento, de facto, com 187 IPSS e outras instituições, também do terceiro setor, por exemplo, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, etc., eles também distribuem junto das famílias e junto de quem mais precisa. E, portanto, foi necessário, de alguma maneira, e como sempre, entrar a tecnologia aqui, e a Isabel Mata, que está aqui connosco e que todos os hotéis e as IPSS conhecem, enfim, teve que começar a gerir as coisas de outra maneira e, portanto, com o apoio do Turismo Portugal, construímos uma plataforma. E esta plataforma permite não apenas às IPSS registarem as suas necessidades, como as IPSS protocoladas com a Associação de Hotelaria de Portugal, como os hotéis também registarem a sua disponibilidade. Isto foi imediatamente abraçado na altura pelo Luís Araújo, Presidente do Turismo Portugal, portanto com financiamento para esse efeito, e temos aqui entre nós também a Leonor Picão e a Elizabeth Félix, que vocês também conhecem, e que apadrinham muito este projeto. E esta questão de nos dotarmos desta plataforma trouxe outra coisa também, que foi transparência. Ou seja, é necessário aqui não privilegiar umas e outras IPSS e, portanto, enfim, a dificuldade máxima aqui é, confesso-vos, gerir as necessidades perante as ofertas.
porque a verdade é esta, foram doadas aquela quantidade enorme de bens, e reparem, apenas com, até hoje, em 11 anos, 347 hotéis. 347 hotéis. E 187 IPSS. Há cerca de 2.000 IPSS em Portugal. A taxa de pobreza em Portugal é cerca de 17%. Temos quase 2 milhões de pobres em Portugal. Temos 187 em 2.000. Temos 347 em também quase 2.000 estabelecimentos hoteleiros, 1.800. Imaginem o que é escalar isto. Imaginem o que é escalar este projeto. A mais IPSS e a muito mais hotéis. E eu acho que isto também é nossa responsabilidade. Ultrapassar a lógica individual ou quase individualista de cada hotel, e há muito, porque cada hotel tem uma política um pouco de proximidade, para perceber que se entrarmos em escala e entrarmos em rede, de facto temos muito mais para dar. E também para medir, porque neste momento em que as relações de turismo versus comunidades está um bocadinho abrasiva, é importante mostrar o give back dos hotéis. É importante também. Tudo comunica e aqui também precisamos de comunicar. Bom, mas entre 2013 e 2024, em 2015, surgiram cada vez mais a questão da emergência climática. Vem o Acordo de Paris, como sabem, fixa a meta dos 1,5% de crescimento do aquecimento global, vem a questão, de facto, da ética das empresas, enfim, das COPs, que, enfim, hoje... Eu ouvia uma coisa curiosa a propósito da COP29. Para quem vê o copo meio vazio, que em vez de copo se devia ter chamado flop. Foi uma coisa triste de se ouvir, confesso, porque efetivamente estamos num momento também de transição. E, portanto, o programa também tinha que evoluir, tinha que começar a passar, tinha que passar para lá da questão das doações, da responsabilidade social, da economia circular, que são fundamentais e que são o berço do programa, para integrar também estas questões da sustentabilidade ambiental. E como é que poderíamos, de facto, dar aqui este passo, quando, ainda por cima, tínhamos esta obrigação fixada a nível da União Europeia. Para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050, a nível da União Europeia foi fixado que íamos ser o primeiro continente carbon free e que tínhamos que reduzir 55% das emissões até 2030. E, portanto, isto convocava-nos a nós todos, mais ainda quando neste momento sabemos que a pegada de turismo, a pegada de carbono do turismo, que ronda os 8%, não é muito, vamos dizê-lo assim, em termos comparados com outras indústrias não é muito, e sobretudo porque nós também, no fundo, absorvemos, se quiserem, a pegada de carbono que é emitida por outros subsetores e sem os quais também não conseguimos funcionar. Já sabemos que a fatia de leão é do transporte aéreo, por acaso nesta última Web Summit houve novidades muito interessantes relativamente ao combustível, mas lá está. Parte fundamental vem da agricultura e do nosso segmento de comidas e bebidas. Já sabemos que não podemos funcionar sem dar, lá está, a questão da energia, sem dar conforto térmico aos nossos hóspedes. Não faz qualquer sentido e, portanto, nós dependemos muito daquilo que está a montante. Claro que podemos também tomar decisões, também elas mais sustentáveis, mas, efetivamente, o que isto significa é que nós sentimos também a necessidade de, sim, isto é a pegada negativa, são as emissões de carbono no turismo. E como eu dizia, o que é que nós trazemos de pegada positiva? Primeiro, aqueles números que vos tinha dito, temos 278 mil bens e equipamentos de diversa índole reintroduzidos na economia, mas, repito, atenção, na economia social, não é em empresas, temos, não podem revender, e há o protocolo que celebramos, tem uma série de pequenas obrigações, não é? Não têm qualquer responsabilidade financeira, mas não podem ser utilizadas direta ou indiretamente para fins lucrativos. Portanto, as IPSS têm que efetivamente disponibilizar gratuitamente os bens que lhes demos. Isto significou, por exemplo, nós tivemos, como se lembram, a seguir aos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, tivemos lá no rescaldo para poder equipar casas e equipamentos sociais com os bens doados pela hotelaria. Temos
por exemplo, a Casa de Apoio à Família do IPO de Lisboa, equipada com bens da hotelaria, da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, só para dar assim alguns nomes grandes. Mas também temos a Casa dos Rapazes a crescer ser, a crescer na maior, temos várias instituições e para nós são todas iguais. Seja a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Cruz Vermelha ou a pequena instituição de apoio ao Alzheimer no norte de Portugal. E conseguimos coisas fantásticas, que é trazer bens de Vila Real de Santo António para Vila Real de Trás-os-Montes. E, de facto, este trabalho em rede tem sido extraordinário. Temos, lá está, isto são contas um bocadinho de merceeiro, eu diria, feitas pela Associação de Hotelaria de Portugal em relação a bens em segunda mão, portanto, como é que seria a degradação do valor económico dos bens e, pelas nossas contas, neste momento, estes bens e equipamentos doados permitiram às IPSS poupar qualquer coisa como 6,5, já perto dos 7 milhões de euros. Lá está, se pensarmos que uma camisa branca leva 25 mil euros, 25 mil litros de água para ser produzida, imaginem o que é que não são estes lençóis todos, etc, etc. Portanto, 774 milhões 292 mil, foi aqui uma reprodução. 5 camisas por lençol, ou 4 camisas por lençol, assim foi a conta. Fora tudo o resto, só estamos a falar de têxtil doado, o que permitiu aqui, de facto, poupar. Portanto, uma pegada positiva que deixamos e neste capítulo também, e neste momento não estão todos aqui, esta questão de dizer, então, e em termos de reduzir e reciclar, como é que fizemos? Ou seja, medimos a coisa por forma a dizer, nós, quando já estão em fim de linha, ou seja, já não são reaproveitáveis para a economia social, fizemos protocolo com várias empresas para recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos, de papel, de óleos alimentares e de fibra têxtil já. Eu gosto muito de salientar que reciclamos, este número valente, isto é reciclagem já, não é? Portanto, 34 toneladas e meia de equipamentos elétricos e eletrónicos, 27 toneladas de papel, 11 toneladas alimentares e apenas 1,4 toneladas de têxtil. É estranho, não é? Nós usamos imenso têxtil. Eu acho este número formidável. Quer dizer que a maioria do têxtil que doamos é reutilizado. Portanto, significa que em fibra têxtil, desperdício têxtil, só sobra isto. Portanto, há mesmo muita utilidade nestes bens. Bom, dito isto, entretanto, chegamos, depois da Covid-19, o Guterres teve 2 intervenções extraordinárias. A primeira, a dizer que, pronto, vamos reabrir as nossas portas, mas vamos reabrir com outros pressupostos. Isto não pode continuar business as usual. Isto alguma coisa tem que mudar, porque a tal pressão da emergência climática e, de facto, dizer, tivemos aqui uma paragem nos negócios durante 2 anos, temos que aproveitar esta boleia para ir mais longe. Infelizmente sabemos o que é que está a acontecer, mas voltamos-nos a inspirar no Guterres para agora, no último Dia Mundial de Turismo, agora não, há 2 anos, ter dito igualdade de género e, de facto, o que o Luís Araújo veio mostrar é precisamente isto, os 57% de mulheres, os 30% de imigrantes, também uma sociedade mais inclusiva no turismo, que funciona para todos e uma ação direcionada para mudar, de facto, para o turismo verde, para a neutralidade carbónica, para a inclusão, para a incorporação de valores como a igualdade do género e de sociedades mais harmoniosas, mais resilientes. Bom, e, portanto, o nosso programa também tinha, efetivamente, que evoluir. Tinha que evoluir mantendo aquilo que são os seus princípios basilares, as doações, os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, por esta ordem, e o terceiro pilar, portanto, no fundo, da economia circular, de introduzir, de facto, na economia bens ainda em bom estado de conservação. Mas tínhamos que perceber que, efetivamente, há outras ações que são fundamentais e, portanto, a capacitação e integração, capacitação quer de quem recebe, integração de quem é recebido, e, por exemplo, neste momento o Turismo Portugal tem uma tarefa de integração e formação de imigrantes e, portanto, nós também queremos lá estar. Como sabem, os imigrantes representam cerca de 30% na hotelaria e, portanto, esta necessidade da integração, da inclusão, da formação de imigrantes é fundamental.
do voluntariado corporativo. Vimos há pouco umas ações no bairro do Zambujal, há outras que estão na calha. Eu chamo a atenção também aos hoteleiros, porque temos um protocolo ainda a ser afinado com a Cruz Vermelha Portuguesa, e em que esta questão do voluntariado corporativo nos vai também poder convocar e fazer ações de voluntariado com as nossas equipas. Já agora, atenção, temos uma recolha de sangue também, de voluntariado corporativo. Nos próximos dias já devem ter recebido, podendo inscrever-se para a doação de sangue. E para o emprego inclusivo. Neste momento, além da SEMEAR, que está aqui connosco, temos 5 outras instituições com quem trabalhamos para prepararem, de facto, as nossas empresas turísticas para a integração de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ou que têm que ter uma outra segunda oportunidade, que também acontece. E, portanto, era necessário também que, sem perder o coração que está no centro das nossas ações, evoluir para uma nova marca. E é essa que hoje trazemos aqui e, portanto, é este o filme que trazemos para vos mostrar. A história começa com um colchão, 2 colchões, muitos colchões, a encher corações. É uma história feita de entusiasmo, de ideias que ganham vida, de vontade de fazer mais e de fazer melhor, de fazer a diferença. Os colchões ganharam asas, a corrente de solidariedade cresceu rapidamente e muitos outros bens ganharam uma segunda vida, a primeira para muitos. Aos poucos, juntaram-se cada vez mais e mais ideias e inúmeros projetos. Uniram-se mãos para dar suporte às comunidades, para abraçar o crescimento sustentável, promover a poupança de recursos e criar impacto. Percebemos que todos temos um papel a desempenhar. Descobrimos que a hotelaria vai muito além do saber receber. A hotelaria é saber cuidar. Cuidar do nosso planeta, a nossa primeira casa, a fonte de energia que nos dá vida, que nos anima, que nos inspira e desvenda o extraordinário que há em nós. Cuidar da nossa comunidade, das nossas pessoas, daqueles que estão a começar, dos especiais, dos que precisam de uma segunda oportunidade. E isso envolve-nos a todos. Um coletivo de pessoas, de hotéis, de instituições que têm como propósito comum promover a sustentabilidade integrada, o turismo responsável, capaz de criar valor e de proteger o futuro. Bem-vindos ao programa Heart, porque a hotelaria também é coração. E pronto. HEART é um acrónimo. Portanto, acho que diz tudo do que é que estamos a fazer no mundo, do que é que as empresas hoteleiras podem fazer, e eu gostava muito que ficassem com esta ideia. Imaginem que nós escalávamos isto. De 347, hoje são 352, mas os números não estão aqui porque ainda não têm os bens doados por eles. Imaginem só chegar àqueles que já são os nossos associados. E isto significa ultrapassar uma visão um bocadinho individualista de cada hotel. No fundo, a mensagem é esta. Em rede e todos juntos somos muito mais e trabalhamos muito melhor. E, de facto, também conseguimos medir e dar a conhecer no coletivo o que é que a hotelaria tem a deixar no nosso país, a pegada positiva junto da nossa comunidade. Mais uma vez, muito obrigada a todos, parabéns à Brandcom também por ter criado esta marca, este logo desta marca, e pronto, e 2024 e mais além. Obrigada, Cristina. Heart by AHP é também o site, portanto www.heart, coração em inglês, by ahp.pt é o site onde podem descobrir todas as informações acerca deste programa. Sim, é mesmo verde.
Eu sei, você está a perguntar onde é que eu já vi aquele verde. Muito obrigada, Cristina, e obrigada à equipa de comunicação, que tem sido incansável para criar. Eu acho que posso dizer que estive desde o momento -1, nem é do zero, na criação deste logo, desta imagem. Parabéns à equipa que o concebeu, parabéns à equipa de comunicação e à equipa toda que trabalha na HP. Como costumamos dizer, são estas formiguinhas que todos os dias fazem acontecer e por isso estão de parabéns, estão todos de parabéns. Tragam, como dizia o Zeca Afonso, mais um amigo, tragam mais um Odell, mais uma IPSS, porque há sempre coisas que podem entrar na roda da economia circular. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada também ao Único e ao CCB por nos receber. Aproveitem, almocem por cá, façam uma visita aos espaços, ao Museu Extraordinário. É um ótimo dia para ficar por aqui com o coração. Já está cheio, agora vamos encher o almoço, não é? Vamos encher o estômago com o almoço. Obrigada, um ótimo dia.